Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, numa palavra poderosa a seu favor, para que, crendo, você possa receber as promessas de Deus para a sua vida, para o seu lar e para toda a sua família. O Senhor Jesus declarou: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, mediante a tua fé, é que os milagres de Deus acontecem, a cura, a solução para os seus problemas, a paz para o seu coração, a bênção para a salvação da sua alma em Cristo Jesus, a vitória que você tanto anseia e espera, crendo, você estará recebendo. Esteja conosco e dentro de alguns instantes estaremos formando a cadeia da prece poderosa, quando estarei orando, intercedendo a Deus pelo nome glorioso do Senhor Jesus, a seu favor e a favor de toda a sua família. Tiago, capítulo 5, versos 11, nos diz: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago, líder da igreja em Jerusalém, meio-irmão de Jesus, é que escreve esta epístola. E nesse capítulo 5, do verso 7 em diante, Tiago faz exortação à paciência, fala acerca do juramento, da oração e da conversão de pecadores. São esses os temas que Tiago trata nesses versículos. E nesse versículo de número 11, ele traz a pessoa de Jó. Jó foi um personagem da Bíblia que por muitos séculos foi questionado pela própria ciência, que não poderia ter existido um homem nas condições que é descrita no livro de Jó. Seria uma situação descabível, humanamente falando. Mas Tiago foi líder da igreja em Jerusalém. Nesta sua epístola,
ele faz referência a Jó. E diz: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago está demonstrando a misericórdia e a piedade de Deus para aqueles que creem e esperam no seu nome. Tiago declara que muitos sofreram, como é registrado nas Escrituras, muitos foram perseguidos, muitos foram apedrejados, muitos foram para o calabouço, muitos foram açoitados e até mortos por causa da sua fé em Deus, por não abrir mão do Deus que eles conheceram. Quando se conhece esse Deus vivo, poderoso, glorioso, mesmo nas horas da angústia, da aflição, da adversidade, não se abala, porque tem um Deus a quem clamar, tem um Deus vivo, tem um Deus que ouve, tem um Deus que fala e tem um Deus que responde. Há muitos que estão clamando a deuses que não ouvem, a Deus que não fala, a Deus que não anda, a Deus que nenhum som lhe sai da garganta, como é relatado no Salmo de número 115, e na Bíblia Católica Romana, da edição paulina, é o Salmo 113, que fala que os ídolos são mortos. Os ídolos têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm pés, mas não andam, têm ouvidos, mas não ouvem. E diz o salmista: tornem-se semelhante a eles aqueles que os adoram e aqueles que o buscam. E é por isto que vivemos num mundo de muita violência, vivemos num mundo de muitas incertezas, vivemos num mundo de desespero, vivemos num mundo em que as pessoas estão tirando a própria vida. E ultimamente estamos vendo e recebendo notícias de pastores e pastoras de nomes que lançaram mão do suicídio. E vem as justificativas: é porque estava passando por uma depressão, estava passando por uma situação calamitosa, difícil. Mas isso não justifica. O homem de Deus, a mulher de Deus, ela tem um Deus de verdade, ela tem um Deus poderoso. É isto que Tiago está dizendo. Ele está fazendo reverência a Jó, porque nas Escrituras a referência
mais calamitosa de sofrimento é referente a Jó. Mas Tiago diz, olha, sofreram, mas eles tinham um Senhor, eles tinham um Deus, e este Senhor, Ele é muito misericordioso e piedoso. O apóstolo Paulo, que foi um dos que também sofreram, padeceram por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo, o apóstolo, que antes de conhecer a Cristo, foi um veemente perseguidor dos cristãos, e aonde eles estavam, os prendia, traziam amarrados, e consentia na morte deles. A morte de um cristão para Saulo de Tarso era uma alegria, era um prazer. Foi ele, quando nos é registrado também no livro de Atos dos Apóstolos, a morte do primeiro mártir do cristianismo foi Estevão. Estevão, ele foi o primeiro mártir porque ele condenou a todos os judeus que haviam crucificado Jesus. E diz o capítulo 6 de Atos, versos 8, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E Estevão fez um histórico, uma declaração, passando por toda a lei de Moisés e mostrando que eles haviam crucificado o Senhor da glória e que aquele povo era um povo idólatra, era um povo, diz aí no capítulo 7 de Atos, verso 41, e naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. No versículo 51 do capítulo 7, Estevão declara: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Eles não suportaram a acusação de Estevão. E então, diz o versículo 54, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração,
e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unanimemente contra ele. Expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Foi ali, aos pés de Saulo de Tarso, que as vestes daqueles que foram apedrejados, que apedrejaram Estevão, colocaram as suas vestes. Este mesmo Saulo de Tarso, que depois se tornou o grande apóstolo Paulo, que foi perseguido, foi açoitado em praça pública, uma quarentena menos um, ou seja, 39 vezes, por 5 vezes, 3 vezes com vara, 2 vezes com açoite. É este mesmo apóstolo que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, declara: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Porque Deus, diz Tiago, é Deus, é Senhor de muitas misericórdias e piedoso. Deus é Deus de livramento. Não se justifica que alguém venha lançar mão do suicídio conhecendo a Deus e a sua palavra. No capítulo 6 do livro de Jó, capítulo 6 do livro de Jó, versículo 4, Jó diz: porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno o bebe o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Jó, no seu sofrimento, ele foi perseverante. A perseverança de Jó veio lhe proporcionar a sua bênção, a sua vitória. A ciência que declarava a não existência de um homem como Jó, no final do século XX, comprovou que Jó realmente existiu. Então, perante a ciência, Jó existiu. Independentemente dessa comprovação de Jó, aliás, da ciência, pela palavra de Deus, Jó existiu. E para nós, isto já é mais do que suficiente. Mas Tiago, ele faz outra referência. Faz referência da vitória que Jó teve. Da referência
em que Jó, pela sua paciência, ou seja, pela sua perseverança, ele teve um fim que o Senhor lhe deu, lhe proporcionou. E isso está registrado no capítulo 42 de Jó, no versos 10, e diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Esta foi a recompensa de Jó. E diz o versículo 12: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Este é o Deus que nós pregamos, é o Deus que nós servimos. Na verdade, não foi Deus quem colocou o castigo em Jó. Deus permitiu que Satanás pusesse as chagas, as enfermidades no corpo de Jó, porque Deus sabia da fidelidade de Jó. Deus sabia que mesmo sofrendo e padecendo, Jó não iria abandonar, Jó não ia deixar a sua fé nesse Deus que havia tanto lhe abençoado. Nós precisamos entender que recebemos a bênção de Deus, mas precisamos também nos preparar para o momento da adversidade, para que em nenhum momento possamos deixar de crer e saber que este Deus é Senhor, é Deus vivo e poderoso, é Deus que declara a sua palavra, que conhece o nosso coração, e mesmo antes de pedirmos, Ele já sabe daquilo que nós necessitamos. No capítulo 42, verso 1, diz: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Nós precisamos ver este Deus com os nossos olhos e saber que Ele é Deus de verdade, é Deus de misericórdia e Deus de poder. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, no teu santo nome, ó Cristo amado, juntamente com esta vida que me assiste nesta hora, que está crendo na tua palavra, que está crendo, Senhor, que tu és Deus de misericórdia, tu és Deus de livramento, tu és Deus de bênção e de vitória, para aqueles que sofrem, para aqueles que padecem. Visita nesta hora, Senhor, cada vida que está padecendo, que está em sofrimento, que está, Senhor, talvez lutando, batalhando, numa doença, numa enfermidade, numa adversidade,
adversidade, num problema, numa tristeza, numa aflição, numa angústia, até mesmo desanimado do seu viver, no teu santo nome, ó Senhor Jesus, eu me levanto nesta hora contra todo o poderio das trevas, obras de feitiçaria, obras de macumbaria, espírito de doença, da enfermidade, alojado neste corpo, em o nome do Senhor Jesus, eu estou repreendendo toda a sorte de males, toda a sorte de doença, de enfermidade, perturbações, obras de demônios que para sobre essa mente, para sobre este corpo, esta vida, em nome do Senhor Jesus, eu estou repreendendo e desfazendo, para que haja quebra de toda a sorte de males, haja cura, haja saúde, haja libertação, haja vitória por sobre esta vida, em o nome do Senhor Jesus e para a sua glória. Amém. Próximo programa, Cristo, a Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor.